Que ato insensato e violento o assassinato de dois adolescentes enquanto acampavam. Dois adolescentes foram mortos a tiros enquanto acampavam no Monte Ord, Arizona, supostamente por um estranho. E meses de investigação levaram a polícia a um suspeito, Thomas Brown, de 31 anos. Mas como eles o conectaram a essa cena? Dicas de campistas, evidências de DNA, tudo levantou sinais de alerta. Vamos analisar as descobertas dos investigadores, seu significado, junto a um sargento de polícia aposentado. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime, sou Jesse Weber. Esse é o tipo de coletiva de imprensa que nenhum xerife jamais quer fazer. Eu gostaria de não ter que ficar aqui e falar sobre esse caso. Que ato insensato e violento o assassinato de dois adolescentes enquanto acampavam. Depois vem o pesadelo das palavras dos pais, a batida na porta por um detetive do xerife para avisar que seu filho está morto. Esse era o xerife do condado de Maricopa, Jerry Sheridan, anunciando os assassinatos dos adolescentes Pandora Schultz Hood, de 18 anos, e Evan Clark, de 17 mortos a tiros enquanto acampavam no Monte Ord, na Floresta Nacional de Tonto, condado de Maricopa, Arizona. Bem, agora, meses após esses assassinatos trágicos, os investigadores dizem que tem um suspeito, Thomas Brown, um homem cujo DNA, segundo a polícia, foi encontrado no SUV da vítima e em luvas que estavam manchadas de sangue. Na primeira audiência, os promotores revelaram tudo. As duas vítimas foram baleadas diversas vezes. O DNA de Brown estava no SUV da vítima. O DNA de Brown foi encontrado dentro das luvas com sangue do lado de fora. E agora, há este novo depoimento de causa provável recém-divulgado, que revela ainda mais detalhes assustadores sobre essa história. Com uma prisão e novos documentos judiciais, temos agora a visão mais clara do que a polícia afirma ter ocorrido naquela montanha. E tudo isso começou no fim de semana do Memorial Day, em 25 de maio de 2025, quando esses dois amigos, Pandora e Evan, tinham planos de acampar durante a noite no Monte Ord e foi aí que tudo mudou. No dia seguinte, sem contato, as famílias fizeram uma ligação. Uma ligação ao departamento do xerife do condado de Gila relatou o desaparecimento. E, de fato, a polícia detalhou sua resposta durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, 3 de outubro. Em 26 de maio, o departamento do xerife do condado de Gila recebeu um chamado sobre uma pessoa atrasada na área do Monte Ord. O Monte Ord é um local de acampamento popular em uma montanha na Floresta Nacional de Tono. Fica fora da rodovia 87 entre Mesa e Payson. A denunciante relatou ao GCSO de Vive que sua filha acampava com amigos e o último local conhecido era o Monte Ord. A denunciante também enviou fotos da viagem de acampamento da filha que recebeu. Os policiais foram procurar e foi aí que as coisas mudaram. Encontraram o veículo de Evans fora da estrada e logo perceberam que havia algo errado. Os policiais notaram sangue no para-choque e encontraram uma fronha ensanguentada no veículo. E quando eles procuraram mais acima na montanha, foi aí que descobriram marcas de arrasto e elas levavam para longe de um acampamento. Eles seguem os rastros e, ao fazer isso, os policiais fazem uma descoberta sombria. O sargento tentou contato com ocupantes, mas não obteve sucesso. E ele fez algumas observações suspeitas em relação àquele carro. O sargento pediu reforço e um delegado chegou depois para ajudá-lo no local. Os delegados do GCSO não acharam ninguém perto do veículo e seguiram até encontrar um acampamento mais acima na montanha. Nesse acampamento, eles notaram condições que sugeriam haver evidências de que algo havia sido arrastado para fora daquela área do acampamento. Eles então localizaram os corpos de Pandora Schultz Hood e Evan Clark, que foram declarados mortos no local. Observação sobre jurisdição, como as linhas dos condados de Maricopa e Gila cruzam o Monte Ord, o departamento do xerife de Maricopa assumiu a investigação. Agora, a unidade de homicídios deles passaria meses juntando as peças do que aconteceu nessa área remota e acidentada. Tem sido um caso muito difícil de trabalhar. Aconteceu em uma área tão remota.
Eles não podiam contar com câmeras de segurança. Eles não podiam contar com informações de celulares. E eles não podiam contar com nenhum outro vídeo que normalmente teríamos em uma área urbana. Então isso tornou a investigação técnica muito difícil. E é por isso que demorou tanto para chegar até aqui. Só depois chegaram algumas dicas importantes. Dicas que levariam a polícia a um suspeito, Thomas Brown, de 31 anos. Nos dias e semanas seguintes, os detetives receberam várias dicas sobre o incidente. Uma dessas dicas revelou que Thomas Brown, um homem, informou estar acampando no Monte Ord naquele dia. Os detetives também receberam uma dica de outro grupo de campistas que, segundo eles, estava acampando no Monte Ord na noite do dia 25 e saiu na manhã do dia 26. Essa dica indicou que os campistas, enquanto estavam lá, encontraram um indivíduo que eles perceberam estar agindo de forma muito estranha. A dica dos campistas trouxe observações específicas que levaram nossos detetives a focar e direcionar esforços investigativos para Thomas Brown, sem deixar de seguir as outras pistas. Durante uma entrevista com esses mesmos informantes, eles se lembraram de partes do passeio e delinearam fatos específicos que resolveram algumas das questões em torno da localização e posição das evidências coletadas na cena do crime. Algumas dessas informações confirmaram as evidências do envolvimento de Brown no assassinato de Evan e Pandora. Agora, quando os detetives entrevistaram Brown, ele realmente admitiu que estava lá. Ele disse que acampou com a esposa, voou um drone, viu um jovem e uma jovem em um SUV prateado que combinava com o carro de Evan, mas insistiu que nunca tocou neles nem em seus pertences. Aqui está o problema com isso. As evidências não batiam com a história dele. Agora, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre várias coisas, mas antes quero apresentar um convidado especial. Quero trazer o sargento de polícia aposentado e autor do livro Perseguindo o Caçador de Zumbis. Troy Hillman está aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo, Troy. Bom te ver. Sim, obrigado por me receber. Então, pela sua experiência, quão comum é para as autoridades se depararem com um caso como este? Você está nessa área do Monte Ord, onde as vítimas estão nesse local remoto. Pouca ou nenhuma evidência digital ou de câmeras existe. Do meu ponto de vista, isso pode ser útil. Isso pode limitar o que aconteceu e restringir os suspeitos. Não é como numa rua movimentada de metrópole, onde se pensa em roubo de carro. Fico em dúvida se isso ajuda ou atrapalha a investigação. Acho que você está certo. Acho que ambos. Você tem um local remoto ao ar livre, onde as pessoas podem facilmente, é relativamente acessível e realmente não existem regras reais sobre quem vai fazer trilha ou caminhada. Ninguém controla isso. Então, mas há falta de vigilância. Faltam coisas que normalmente os detetives da polícia analisariam para tentar descobrir quem esteve lá, para colocar alguém na cena. E quando os policiais encontraram esse carro pela primeira vez, com o sangue e as marcas de arrasto, se você fizesse parte dessa investigação, quais seriam as prioridades imediatas de investigação que você teria que estabelecer naquela cena? E o que você procuraria? Sim, eles precisam isolar a cena imediatamente, porque é a cena que, no final das contas, conta aos detetives o que aconteceu. Então, se você tiver a cena pisoteada, se tiver pessoas mexendo, por exemplo, no veículo, né, isso é ruim e pode realmente contaminar o DNA e esse tipo de coisa. Então, isolar a cena como eles fizeram foi extremamente importante. E pelo que eu pude perceber, eles fizeram um trabalho fenomenal ao fazer isso desde o início. Você falou do DNA, já mencionei isso. A polícia afirmou que as evidências não batiam com o relato de Brown. Eles afirmam que foi o teste de DNA que depois o relacionou ao interior do veículo de Evans. O DNA dele estava em um par de luvas achado perto do carro. Luvas que também continham vestígios de uma trilha que Brown afirmou ter usado. Encontraram mais pertences da vítima espalhados pela trilha. Ouça. Com base nessas evidências coletadas, Thomas Brown forneceu informações falsas e enganosas sobre seu envolvimento. Comparar as declarações dele com as evidências físicas nos fez acreditar nisso. Ele foi preso ontem na cadeia do MCSO por 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Brown apareceu no tribunal pela primeira vez na semana passada. Vamos falar sobre isso. Mas primeiro, Troy, suspeitos supostamente
fornecendo relatos falsos ou enganosos. Como funciona? Quando alguém faz uma declaração, vocês tentam confirmar automaticamente? E como você sabe que pode não ser? Tipo, houve um erro. Sabe? Um simples erro no registro deles e na forma como contaram a história, em vez de talvez haver uma explicação alternativa para o motivo do que disseram não ser verdade, em vez de, ok, isso é suspeito. Como detetive, o ideal em uma entrevista é obter uma confissão completa. E aí você vai meio que descendo na escala. Basicamente, a próxima melhor coisa que você pode esperar seria uma negação completa quando isso não bate com o que você tem em termos de evidências físicas. Então você começa a ouvir histórias incríveis e o que você não quer é silêncio por parte do autor e também não quer essas que eu chamo de explicações plausíveis. Mas dentro dessas histórias mirabolantes e explicações plausíveis, você quer meio que descobrir onde elas, né, sabe, o que não bate, e então analisar isso. Mas ele estava definitivamente no território da negação, com explicações mirabolantes. Isso é parte do quebra-cabeça. Atrás de você há algo chamado casos importam. E quando eu olho para isso e penso em um caso como esse, o DNA é um componente tão crucial. Fico pensando investigativamente quais os desafios. Porque se você tem várias amostras de DNA presentes, DNA do suspeito misturado com o DNA da vítima, mesmo com os avanços nos testes de DNA, tenho certeza de que isso mudou, como casos antigos ou investigações atrasadas são resolvidos. Quais os desafios ao lidar com DNA e misturas de DNA? O DNA é poderoso, como você sabe, e basicamente é irrefutável nesse sentido, mas às vezes o autor pode explicar, tipo, claro, né, eu apareci depois e toquei em X vírus só e Z. Mas se isso não bate com o que ele está dizendo, aí está o problema. Então, mas sim, pode haver misturas, pode haver contaminação. Por isso é importante isolar a cena, coletar evidências e ter cuidado. Eles são profissionais, eles sabem o que estão fazendo. Então, de novo, é uma ferramenta muito poderosa. E aí você também tem um arsenal de ferramentas na caixa de ferramentas, como eu chamo, com impressões digitais. Você possui celulares e outros recursos, como depoimentos de testemunhas, para corroborar tudo. E o que você está tentando construir, no final das contas, é essa causa provável, que é um nível de circunstâncias e fatos que levariam uma pessoa razoável a acreditar que essa pessoa cometeu o crime. Então, e eles honestamente chegaram lá com Brown. Agora, avançando para 2 de outubro, Brown fez sua primeira aparição no Tribunal Superior do Condado de Maricopa e falou ao juiz. Tudo bem, senhor. Você está aqui por um novo caso no Tribunal Superior, acusado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Percebi que você tem um advogado aqui. Ele me disse que essa é uma participação limitada. Você não forneceu nenhuma informação em relação à sua declaração financeira. Você está trabalhando? Eu estou trabalhando, mas atualmente sou dono de uma sociedade de responsabilidade limitada e não tenho acesso ao meu computador, então não consigo trabalhar. Ok, você não tem acesso ao seu o quê? Meu computador, que é como eu gerencio minha sociedade de responsabilidade limitada. Você trabalha por conta própria? Correto, sou dono de uma sociedade de responsabilidade limitada. Tudo bem. Vou designar uma advogada para você. Se vocês chegarem a um acordo, tudo certo. Eu realmente quero garantir que você tenha uma advogada na sua próxima audiência. E os promotores também solicitaram uma fiança significativa, citando a gravidade do suposto crime e as provas que foram coletadas. O Estado está solicitando uma fiança em dinheiro de 2 milhões devido à gravidade desses crimes. O caso, como Vossa Excelência já sabe, pelo formulário 4, trata do assassinato de 2 adolescentes acampando. Ambas as vítimas foram baleadas várias vezes, ambas as vítimas foram movidas e ocultadas na vegetação. Como visto no formulário 4, o juiz, o DNA de Brown estava no SUV da vítima. Encontraram o DNA de Brown nas luvas, com sangue por fora. Não repetirei todos os detalhes do formulário 4. O senhor perguntou: Meritíssimo, Brown tem emprego e administra seu próprio negócio.
Sua esposa também trabalha. O Estado considera Brown um perigo para a comunidade e risco de fuga. Diante da gravidade do crime, solicitamos fiança de $2 milhões. Obrigado, meritíssimo. A defesa de Brown contestou, alegando que, apesar de ele admitir estar na montanha, o depoimento teve lacunas. Veja os argumentos deles. Tive a oportunidade de ler o adendo deste caso. E, fiquei com a dúvida sobre qual foi a conduta que causou a morte. Quero dizer, você tem que inferir, a partir do formulário 4, eu entendo que, a menção do DNA do Sr. Brown em certos itens na cena. Ele admite na declaração que teve contato com as supostas vítimas, pois estava acampando e fazendo trilha no local. Mas, o mais importante, há pouca referência sobre onde o DNA do Sr. Brown não foi encontrado. Curiosamente, o adendo não menciona que foram achados nos estojos das cápsulas. Não foi mencionado que DNA foi encontrado nos itens. No formulário 4, mencionam que havia esses itens ao longo da trilha que o Sr. Brown percorreu. Mesmo assim, nenhum desses itens coletados contém DNA. A menção a um mandado de busca realizado aqui. Houve um mandado de busca que, da forma como é mencionado no adendo, ele foi de alguma forma limitado a impressões digitais ou foi limitado à obtenção do DNA dele. Na verdade, houve uma busca bastante abrangente que ocorreu meses antes de hoje, onde eles revistaram a residência dele, revistaram o veículo dele, e não há nenhuma referência de que qualquer item tenha conectado o Sr. Brown ao suposto assassinato. Então, meritíssimo Sr. Brown, pelo que entendi, ele não deu informação alguma. Ele não tem nenhum histórico criminal. Ele é residente de Phoenix há bastante tempo, acho que há 5 anos. Ele é casado e serviu 10 anos nas Forças Armadas. Nós pedimos ao tribunal que imponha uma fiança consistente com as informações fornecidas no adendo, que novamente você tem que inferir aqui que o Sr. Brown estava de alguma forma ligado a essa conduta e qual foi essa conduta. E por isso pedimos ao tribunal que imponha uma fiança inferior a 2 milhões em dinheiro. Agora, o tribunal concluiu que havia causa provável, ou seja, havia provas credíveis suficientes para prosseguir com as acusações. O juiz atendeu, em grande parte, ao pedido do Estado e fixou fiança de $2 milhões em dinheiro. Incluíram-se condições adicionais: sem contato com famílias das vítimas, proibição de retornar à cena do crime e de possuir armas. Troy, você acha que há lacunas aqui? Ouvir a defesa é como uma prévia do que argumentariam num julgamento. Você vê lacunas no DNA e na investigação? Eu acho. Mas eu também sinto que as autoridades chegaram àquele nível de, como você indicou, causa provável de que, olha, precisamos prender esse indivíduo e tirá-lo das ruas. E então, basicamente, há outras coisas que, à medida que o caso segue para o tribunal, ainda serão feitas. Acho que ainda existem peças desse quebra-cabeça que não foram divulgadas e serão entregues à defesa depois. Acho que não vemos toda a equação, pois agora os promotores precisam provar, além de qualquer dúvida razoável, um padrão mais alto que a causa provável. Mas onde está a arma? Realmente há algumas perguntas sem resposta. Por quê? Por que isso acontece? A defesa ressalta que o DNA de Brown não foi achado nos cartuchos nem em alguns itens. Quão comum é isso? Quão comum é para suspeitos ou réus terem DNA presente em alguns locais ou em alguns itens, mas não em outros? Obviamente, nós cobrimos julgamentos o tempo todo em que advogados de defesa aproveitam isso ou tentam sugerir que, talvez, haja o DNA de outra pessoa ali. Mas por que isso acontece? Bem, pelos meus entendimentos e conversando com os especialistas do laboratório criminal, cápsulas de munição sempre foram difíceis. Já foram usadas diferentes técnicas, como o brunimento de armas, diferentes tipos de análise de impressões digitais e DNA nessas cápsulas, mas elas ficam tão quentes. Pelo que eu entendo, com o disparo do projétil, a cápsula nem sempre mantém uma boa amostra de DNA. Então pode ser, isso sempre foi um desafio. Então, às vezes, nem tudo vai basicamente ter DNA. Não é como nos filmes, onde tudo simplesmente dá certo. Existem desafios. Mas se você tem, e ele se coloca lá, as testemunhas o colocam lá, as declarações dele são contraditórias e não coincidem com o que foi achado na cena. O sangue da vítima está em uma luva que ele foi encontrado usando
Então, sabe, eu não sei se eles conseguem provar que ele puxou o gatilho nesse momento, mas também há coisas definitivas que ele precisa explicar sobre qual foi o envolvimento dele nas mortes. Eu quero entrar nisso agora. Quero falar sobre o caso que os investigadores construíram contra Thomas Brown e está dentro desse depoimento de causa provável, certo? Comece pelo que os delegados viram ao chegar ao carro de Evan Clark. O depoimento relata que, ao chegar ao local, um sargento do GCSO encontrou um Mercedes-Benz de 1998 depois, identificado como de 52. Evan Clark exibe placas históricas, parado fora da estrada entre árvores e arbustos. O sargento tentou o contato com alguém no veículo e viu sangue no para-choque traseiro. O sargento pediu reforço e um delegado chegou ao local pouco tempo depois. Delegados do GCSO revistaram o veículo procurando alguém. O sargento disse que só a porta traseira do passageiro estava destrancada, as do motorista estavam trancadas. Durante a revista ao veículo, eles encontraram uma fronha ensanguentada. A partir daí, os delegados seguiram as marcas de arrasto para longe do acampamento, o que os levou aos corpos de Pandora e Evan. Mas a trilha de evidências não parou por aí, porque, em outro local, a cerca de 2,5 km de distância, os detetives encontraram algo tão crucial neste caso. O depoimento diz, na área onde o veículo de 52 foi encontrado, os detetives localizaram um par de luvas, esquerda e direita. Enquanto analisavam o exterior do veículo de 52, os detetives notaram o que pareciam ser marcas na área da tampa traseira do veículo, que pareciam ser consistentes com o mesmo detalhe de sulco encontrado nas luvas. As luvas também tinham o que parecia ser sangue na parte externa. O depoimento revela que dicas de outros campistas bateram com as evidências. A dica dos 5 campistas revelou que, durante o acampamento no Monte Ord, encontraram alguém considerado estranho. A dica revelou que o homem encontrado dirigia um Kia Rio azul e informaram a placa. Após investigação, detetives descobriram que o Kia Rio era registrado em nome de Thomas Brown. Durante uma entrevista individual com os 5 campistas, 2 deles lembraram de subir a montanha na noite de 25 de maio de 2025, quando notaram um veículo azul estacionado próximo a uma saída da montanha. Ao passarem pelo veículo azul, viram uma Mercedes SUV prata descendo a montanha e estacionando logo atrás dele. Um campista afirmou que o veículo azul estava estacionado na área onde a Mercedes foi achada pelo GCSO. Mais tarde, um campista viu Thomas dirigindo um veículo azul estacionado ao lado do deles, reconhecendo-o como o mesmo que estava junto à Mercedes na subida da montanha. Vamos começar por aí. Troy, eles foram entrevistados separadamente. Esse é o ponto principal, certo? Então, se você está falando sobre corroboração, se está falando sobre o relato deles, quão importantes eles vão ser para isso? Muito importante. Eles fizeram um trabalho fenomenal ao perceber que algo estava acontecendo e anotar a placa, além de identificar a marca e o modelo do veículo. Então, isso foi crucial. E sim, mantê-los separados é muito importante. É um procedimento padrão no trabalho policial que seguimos. Agora, durante uma entrevista com os detetives, Thomas Brown, o suspeito neste caso, forneceu um relato detalhado de seus movimentos no Monte Ord. Disse aos investigadores que estava acampando com sua esposa de 23 a 26 de maio de 2025, mas que ela foi embora na manhã do dia 25, enquanto ele ficou até a manhã do dia 26. Citação. Thomas mencionou que, na manhã do dia 25, depois que sua esposa foi embora, ele dirigiu até o topo da montanha, onde pilotou seu drone. Então Brown descreveu ter encontrado um homem e uma mulher mais jovens perto de um acampamento no topo da montanha. Eles estavam em um SUV prateado com placas históricas, descrição igual à das vítimas e do veículo. Citação. Thomas foi questionado se ele já teve contato físico com o homem e a mulher. Thomas afirmou que durante a interação não teve contato físico com o homem ou a mulher. De acordo com Brown, ele deixou a área do acampamento, desceu a montanha de carro
estacionou perto de um recuo antes de subir novamente a pé até o acampamento. E enquanto estava lá, ele afirmou ter notado itens espalhados, incluindo uma caixa cinza com equipamentos de acampamento e uma carabina de ar comprimido. Ele admitiu ter pegado e vasculhado esses itens, mas disse que os colocou de volta onde os encontrou. Brown voltou ao veículo e depois retornou ao acampamento, onde passaria a noite. O SUV prateado já tinha partido. Ele passou a noite interagindo com 5 campistas numa caminhonete branca. E os detetives o questionaram sobre por que seu DNA poderia ser encontrado nos pertences da vítima. E ele negou qualquer conhecimento de como isso poderia ter acontecido. Ele também negou ter entrado no SUV em algum momento. E após a entrevista, os detetives obtiveram um mandado de busca para coletar o DNA de Brown, impressões digitais completas e fotografias. Depois, Brown foi solto, mas foi preso novamente após o resultado do teste de DNA. Troy, me fale sobre o que mais te chama a atenção no relato dele. Então ele está nessa fase de negação, o que na verdade é bom para os investigadores, porque ele está dizendo: olha, eu nunca estive dentro do veículo, nunca realmente fiz certas coisas. Então ele está meio que nessa história mirabolante, tentando chegar a uma explicação plausível, mas para mim simplesmente o comportamento dele não fazia sentido. Acho que ele está jogando coisas ao acaso de novo. E então a negação sobre o interior do SUV e as luvas com o sangue da vítima nelas, você tem que ser capaz de explicar isso. Olha, no fim das contas, do ponto de vista humano, certo? Deixe a lei de lado, deixe a investigação de lado. O que você tem? Você tem 2 adolescentes à beira da vida adulta com toda a vida pela frente, que se foram. A mãe de Evan, Sandra Sweeney, expressou sua dor no GoFundMe, escrevendo: Evan não era um adolescente típico. Ele era engraçado, inteligente, gentil, empreendedor e uma alma sensível e amorosa. Evan me escrevia cartas, e a última, no Dia das Mães, foi tão tocante que ri e chorei ao mesmo tempo. Ele era especial. Ele mereceu uma vida longa. E para Pandora, a família dela escreveu: ela tinha uma personalidade vibrante, com um sorriso contagiante que trazia alegria para tanta gente. Ela era um ser humano lindo e uma luz brilhante neste mundo, que amava cada pessoa que conhecia e tinha uma habilidade única de fazer cada um se sentir especial. Thomas Brown tem audiência marcada para 8 de outubro e, de acordo com o porta-voz de informações públicas do Condado de Maricopa, o caso será encaminhado a um grande júri para uma acusação formal. Troy, obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Obrigado, Jesse. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Vejo vocês na próxima vez.